Bem-vindos ao canal Spring Talks. Aqui nós falamos tudo sobre Fórmula 1, reviews, análises, curiosidades e tudo que envolve o maior patamar automobilístico do mundo. No vídeo de hoje, vamos falar de um piloto que iniciou a década passada marcando história e colocando seu nome entre os maiores da Fórmula 1. Sebastian Vettel nasceu no dia 3 de julho de 1987, na cidade de Heppenheim, na Alemanha. E desde muito jovem, mostrou um profundo interesse pelo mundo das corridas. Com apenas 3 anos de idade, ele já dominava os karts. E aos 8, em 1995, iniciou sua jornada competitiva no esporte. Em 1998, aos 11 anos, foi admitido na equipe júnior da Red Bull, onde colecionou diversos títulos, incluindo a prestigiada Copa Júnior de Kart de Mônaco em 2001. Seu ingresso nos carros de Fórmula ocorreu em 2003, e sua estreia foi triunfante ao conquistar a Fórmula BMW ADAC em 2004, vencendo 18 das 20 corridas disputadas. No ano seguinte, competindo pela ASL Muck Motorsport na Fórmula 3 Euro Series, ele garantiu o 5º lugar geral, acumulando 63 pontos e sendo laureado como Rookie Cup, uma honra concedida aos novatos que se destacam na categoria. Sua notável performance chamou a atenção das principais equipes da Fórmula 1, resultando em testes com a Williams e a BMW Sauber em 2006, ano em que também competiu pela Fórmula 3 Euro Series, conquistando o 2º lugar. Em sua incursão na Fórmula Renault 3.5 Series, no mesmo ano, ele venceu nas 2 primeiras corridas, mas também enfrentou adversidades, incluindo um incidente em que quase perdeu um dedo devido aos destroços lançados após um acidente. Apesar da recomendação médica de se afastar da competição por várias semanas devido ao acidente, Vettel desafiou as probabilidades e, mesmo ferido, voltou à pista na semana seguinte para competir em outra corrida, conquistando um honroso 6º lugar. Após ser promovido à equipe BMW Sauber, Vettel assumiu o papel de piloto reserva para o Grande Prêmio da Turquia em 2006. Em seu teste, ele não apenas estabeleceu um novo recorde de volta mais rápida durante o 2º treino livre, mas também protagonizou o feito de receber a penalidade mais rápida de sua carreira, sendo sancionado por ultrapassar o limite de velocidade ao deixar o pit lane rumo à pista, apenas 9 segundos após a sua estreia. Sua velocidade impressionante continuou a quebrar barreiras. No Grande Prêmio da Itália do mesmo ano, ele liderou todos os treinos livres e fez história ao se tornar o piloto mais jovem a disputar um Grande Prêmio na Fórmula 1, com apenas 19 anos e 349 dias de idade. O ano de 2007 também foi marcado por marcos significativos para Vettel. Ele se tornou o piloto mais jovem a conquistar um ponto na Fórmula 1 ao terminar em 8º lugar no Grande Prêmio dos Estados Unidos, substituindo Robert Kubica após o acidente deste no Grande Prêmio do Canadá. Em agosto de 2007, Vettel trocou a vaga de reserva na BMW Sauber pela de titular na Toro Rosso, assumindo o lugar de Scott Speed no Grande Prêmio da Hungria. No Grande Prêmio do Japão, em Suzuka, ele chegou a ocupar o 3º lugar durante a corrida, mas um incidente com Mark Webber forçou seu abandono. Apesar de ser penalizado com uma largada do 10º lugar na corrida seguinte, a punição foi revogada quando um vídeo filmado por um espectador comprovou que o acidente não foi causado por ele. Vettel continuou sua ascensão impressionante e alcançou um notável 4º lugar no Grande Prêmio da China, mesmo largando na 17ª posição. Em 2008, ele celebrou sua primeira vitória na Fórmula 1, marcando outro feito histórico ao se tornar o piloto mais jovem a vencer um Grande Prêmio, com apenas 21 anos e 74 dias de idade. Esse feito lhe rendeu o apelido carinhoso de Pequeno Schumi, uma homenagem ao renomado piloto alemão Michael Schumacher, uma das suas maiores fontes de inspiração. Além disso, ele foi agraciado com o prêmio de novato do ano no Autosport Awards, reconhecendo sua impressionante estreia na categoria. Em 2009, ele conquistou vitórias nos grandes prêmios da China, do Reino Unido, do Japão e de Abu Dhabi, além de garantir o prêmio DHL de volta mais rápida. Em 2010, Vettel conquistou 5 vitórias, o mesmo que seu rival pelo título Fernando Alonso, na época piloto da Ferrari. Sebastian Vettel fez história ao vencer o Grande Prêmio de Abu Dhabi, se tornando o mais jovem campeão mundial de Fórmula 1 até então, e ficando à frente de Fernando Alonso por apenas 4 pontos. O ano de 2011 foi marcado por sucessos e desafios para Vettel. Apesar das vitórias iniciais na Austrália e na Malásia, ele enfrentou contratempos no GP da China, devido a uma falha no rádio que o impediu de realizar uma troca crucial de pneus, resultando em um 2º lugar. No Grande Prêmio de Mônaco, problemas semelhantes surgiram, porém, mesmo após um pit stop problemático que o fez voltar à pista com os pneus inadequados, Vettel se manteve firme para conquistar a vitória. Optando por não parar mais durante a corrida, conseguiu manter a liderança apesar de seus pneus macios. Após esses incidentes, Vettel conquistou mais 5 vitórias, incluindo o GP da Europa, disputado em Valência, o GP da Bélgica,
da Itália e de Singapura. Ele também alcançou o bicampeonato mundial com 4 corridas restantes, ao vencer o GP do Japão, se tornando assim o mais jovem piloto a conquistar consecutivamente esse título. Sua vitória na Coreia consolidou ainda mais seu domínio, o colocando ao lado de Michael Schumacher como o segundo piloto a alcançar 10 vitórias em uma única temporada. O ano se encerrou com mais recordes e triunfos, incluindo sua 15ª pole no GP do Brasil. Ao final da temporada, Vettel acumulou 11 vitórias, 17 pódios e um total impressionante de 392 pontos em 19 corridas. Se 2011 terminou com triunfos, o ano de 2012 começou apresentando desafios para Sebastian Vettel. Após um segundo lugar no Grande Prêmio da Austrália, ele enfrentou uma colisão frustrante com Naren Karthikeyan no GP da Malásia. Vettel, na 4ª corrida do ano, venceu o Grande Prêmio do Bahrein, mas falhou em alcançar o pódio nas 3 corridas seguintes, culminando com um abandono no GP da Europa devido a uma falha no alternador do carro, o que o fez cair para a 4ª posição na classificação geral. As dificuldades da temporada persistiram quando, no GP da Alemanha, mesmo terminando em segundo lugar, Vettel foi penalizado com 20 segundos adicionais, o rebaixando para a 5ª posição. Na corrida seguinte, na Bélgica, partindo do 10º lugar, ele alcançou um impressionante segundo lugar, recuperando assim a 2ª posição na classificação geral do campeonato. No entanto, no Grande Prêmio da Itália, uma nova falha no alternador forçou Vettel a abandonar a corrida, ampliando a diferença de pontos para o líder Fernando Alonso para 39. A reviravolta veio em Singapura, onde ele liderou de ponta a ponta e conquistou a vitória. Ele seguiu com triunfos no Japão, na Coreia e na Índia, conquistando pole position e mantendo a liderança em todas as voltas nos 3 circuitos. No entanto, o ano não terminou sem contratempos, com Vettel enfrentando problemas na bomba de combustível durante a prova de qualificação para o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Isso resultou em Vettel largando na última posição do GP. No entanto, surpreendendo a todos, ele conseguiu uma notável recuperação, alcançando o pódio e terminando em 3º lugar, reduzindo assim a vantagem de Alonso para apenas 13 pontos. Na última corrida do campeonato, no Brasil, Vettel se envolveu em um acidente logo na primeira volta com o Bruno Senna, perdendo algumas posições. A chuva também tornou a corrida desafiadora, mas apesar de todas as adversidades, Vettel cruzou a linha de chegada em 6º. Esse resultado foi suficiente para garantir o tricampeonato para o alemão, com uma margem de apenas 3 pontos para o segundo colocado. Dessa forma, Vettel se tornou o tricampeão mundial de Fórmula 1 mais jovem da história, além de ser apenas o 3º piloto a conquistar o tricampeonato consecutivo, ao lado de Juan Manuel Fangio e Michael Schumacher. O ano de 2013 começou com Vettel dominando as 2 primeiras corridas, vencendo ambas após largar na pole position. Ele seguiu com vitórias no Bahrein e no Canadá, mas enfrentou problemas no Grande Prêmio do Reino Unido, devido a uma falha na caixa de câmbio. Após essa dificuldade, ele retornou triunfante na corrida da Alemanha, em seu país natal, e conquistou o 3º lugar no GP da Hungria. O restante da temporada testemunhou o domínio absoluto de Vettel, com 9 vitórias consecutivas, incluindo triunfos em circuitos desafiadores como Coreia e Singapura. Essa impressionante sequência de vitórias estabeleceu um novo recorde na categoria e culminou com a conquista do seu 4º título de campeão mundial no Grande Prêmio da Índia. Após as mudanças de 2014, a Red Bull não era competitiva o suficiente contra as equipes de motor Mercedes, embora tenha subido ao pódio em várias ocasiões, como nos GPs da Malásia, Canadá, Singapura e Japão. Vettel não conquistou nenhuma vitória em 2014. No mesmo ano, foi anunciada sua saída da Red Bull para se juntar à Ferrari. Em sua estreia pela nova equipe, Vettel mostrou um desempenho promissor, garantindo um 3º lugar na Austrália e conquistando a vitória no GP da Malásia, marcando não apenas a sua primeira vitória em mais de um ano, mas também a primeira vitória da Ferrari em bastante tempo. Apesar de vencer também no Grande Prêmio de Singapura, Vettel encerrou a temporada em 3º lugar na classificação geral, com 3 vitórias e 13 pódios, um feito que ele descreveu como, entre aspas, um milagre, devido aos inúmeros desafios enfrentados ao longo da temporada. O ano de 2016 também trouxe suas dificuldades para o alemão. No GP do Bahrein, ele foi forçado a abandonar a corrida antes mesmo do início devido a uma falha em seu carro durante a volta de apresentação. Já no Grande Prêmio da China, uma colisão com seu colega de equipe Kimi Raikkonen na primeira volta criou um obstáculo, embora ambos tenham conseguido continuar a corrida. Vettel também enfrentou contratempos no Grande Prêmio da Rússia, sofrendo 2 colisões consecutivas com o russo Daniil Kvyat, o que resultou em seu abandono. Apesar desses contratempos, Vettel subiu ao pódio 7 vezes ao longo da temporada, mas não conseguiu conquistar nenhuma vitória no ano de 2016. A terceira temporada de Vettel na Ferrari, em 2017, começou com uma vitória na Austrália. Ele conseguiu vitórias nos GPs do Bahrein e Mônaco, enquanto terminou em segundo lugar nos circuitos da China, Rússia e Espanha. No Grande Prêmio do Azerbaijão,
Vettel se envolveu em um acidente com Hamilton enquanto o safety car ainda estava na pista, resultando em uma penalidade de 10 segundos durante a corrida. Ele também se desculpou publicamente e participou de atividades educacionais organizadas pela FIA. A vitória no GP da Hungria, onde largou na pole position, permitiu a Vettel abrir uma vantagem de 14 pontos sobre Hamilton. Contudo, ele perdeu a liderança do campeonato no GP da Itália, após um acidente com Kimi Raikkonen e Max Verstappen na primeira volta da corrida. Durante o GP da Malásia, Vettel teve um incidente com Lance Stroll, embora tenha ocorrido na volta de resfriamento após a corrida e nenhum dos dois tenha sido penalizado. Além disso, problemas técnicos o forçaram a abandonar o GP de Suzuka devido a uma falha na vela de ignição. Apesar das dificuldades, o ano de 2018 trouxe alguns momentos memoráveis para Vettel. Ele começou a temporada vencendo no GP da Austrália, marcando um momento histórico com 2 tetracampeões mundiais, ele e Hamilton competindo pelo título pela primeira vez na história da Fórmula 1. Em 2018, apesar de não conquistar o título, Sebastian Vettel teve momentos icônicos. Sua vitória no GP da Austrália marcou seu 100º pódio e o tornou o 3º piloto na história da Fórmula 1 a completar 3.000 voltas. Ele venceu o GP do Canadá pela 3ª vez, se tornando o 4º piloto a alcançar 50 vitórias em sua carreira na categoria. Além disso, ele triunfou nos GPs da Bélgica e do México. No entanto, Vettel perde consecutivamente, muito por conta dos constantes erros, principalmente após ele bater sozinho enquanto liderava no Grande Prêmio da Alemanha. Sobre a temporada de 2018, nós vamos fazer um vídeo específico contando o que aconteceu com o Vettel, como que ele teve um início tão promissor, algo que criou tantas expectativas tanto na Ferrari, quanto nele, quanto nos fãs, e terminou frustrante. E não esqueça do like no vídeo se você está gostando. Nos últimos 2 anos na Ferrari, 2019 e 2020, Sebastian Vettel enfrentou altos e baixos. Em Singapura, contrariando as expectativas, Vettel venceu sua última corrida da carreira. Em um momento emocionante, Vettel fez sua última corrida pela Ferrari, no GP de Abu Dhabi em 2020, terminando o campeonato na 13ª posição. Em 2021, ele ingressou na equipe Aston Martin. Durante a temporada, ele conquistou seus primeiros pontos ao terminar em 5º no GP de Mônaco, e seu primeiro pódio veio no GP do Azerbaijão, onde ficou em 2º lugar. Vettel se destacou ao realizar 132 ultrapassagens ao longo do ano, ganhando o prêmio inaugural do Overtake Award. No meio de 2022, Sebastian Vettel anunciou sua aposentadoria após 14 anos na Fórmula 1. Para quem acompanhou a carreira de Vettel, sabe que talvez ele tenha sido o piloto mais apaixonado pela Fórmula 1. Um exemplo é que o alemão consegue listar todos os campeões mundiais por ano. Vettel atualmente detém os recordes de maior número de Grand Slams consecutivos, com um total de 2. Maior número de poles na mesma temporada, com 15, piloto mais jovem a largar a pole com 21 anos no GP da Itália de 2008, piloto mais jovem a conquistar um hat-trick, ou seja, pole position, volta mais rápida e a vitória conquistando no GP da Inglaterra em 2009, piloto mais jovem a ser campeão mundial aos 23 anos, com 300 corridas, 53 vitórias, 57 poles e 4 títulos mundiais, Sebastian Vettel marcou seu nome na história da Fórmula 1 e se tornou um dos pilotos favoritos dos fãs e com certeza um dos maiores da história. E esse foi o vídeo de hoje. Galera, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esqueça do like no vídeo, de se inscrever no nosso canal, de curtir, comentar, compartilhar e ligar o sininho porque tem muito mais coisa por vir. Ah, também dê uma olhada nos vídeos anteriores porque tem muita coisa bacana. Valeu, galera. Até mais. Fui!